no livro do Gênesis, capítulo de número 37. Gênesis, capítulo de número 37. Nós estaremos lendo alguns versículos. Quero louvar a Deus pela vida da igreja, a vida do pastor Vanderlei. Que Deus continue fortalecendo e edificando a fé de todos. Gênesis 37, nós estaremos lendo o versículo de número 2 até o versículo de número 11, para estarmos meditando na palavra do Senhor. Diz assim o texto: estes são as gerações de Jacó, sendo José de 17 anos. Apacentava as ovelhas com seus irmãos, e estava este jovem com os filhos de Bila e com os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. E José trazia uma má fama deles a seu pai. E Israel amava José mais do que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-se uma túnica de cores. Vendo, pois, seus irmãos que o seu pai amava mais do que a todos os seus irmãos, aborreceram-nos. No original aqui, na versão mais original, diz que odiaram, e não podia falar com ele pacificamente. Verso 5: sonhou também José um sonho, contou aos seus irmãos, por isso aborreciam ainda mais. Disse-lhes: ouve, peço-vos este sonho que tenho sonhado. Eis que estava atando molhos no meio do campo, e eis que o meu molho se levantava e também ficava em pé, e eis que os vossos molhos o rodeavam e inclinavam ao meu molho. Então lhe disseram seus irmãos: tu, pois, deveras reinar sobre nós, tu deveras e terás domínio sobre nós. Por isso tanto mais ou aborrecia ou odiavam por seus sonhos e por suas palavras. E sonhou ainda outro sonho e contou aos seus irmãos, e disse: eis que ainda sonhei um sonho, e eis que o sol e a lua e as 11 estrelas se inclinavam a mim. Contando seu pai e seus irmãos, repreendeu seu pai e disse-lhe: que sonho é este que sonhaste? Porventura viremos eu e a tua mãe, teus irmãos, a inclinar-nos perante a ti em terra? Seus irmãos, pois, o invejavam. Seu pai, porém, guardava este negócio no seu coração. E a igreja diz: toma o seu assento. Confesso aos irmãos mais uma vez que não esperava estar ministrando na igreja, e eu gostaria de tematizar essa mensagem com o seguinte tema: os desafios de um homem sonhador, baseado na história de José. Porque quando a gente olha para a história de José, que era um dos filhos de Jacó, que para nós também é um exemplo bíblico de um homem sonhador, que sofreu desafios, tanto os internos como
externos, desafios emocionais, espirituais. E a história de José, ela nos ensina lições valiosas sobre a fé, sobre a confiança e sobre a perseverança. Porque quando a gente fala de José, a gente fala de alguém que passou por momentos difíceis para que Deus cumprisse na vida dele um propósito. José poderia ser uma pessoa ruim. José poderia ser uma má pessoa por tudo que ele passou. Porque tem gente, quando ela é muito judiada, né, ela escolhe se retrancar, né? Mas José foi diferente. José escolheu guardar o coração da mágoa, mesmo que por tudo que ele passou. Ele também escolheu viver na dependência de Deus. E isso não é para qualquer um não, irmãos. Porque quando você escolhe viver o que Deus tem para você, isso não significa que você não vai passar por momentos difíceis da sua vida. E diante de tudo isso, José era um homem que teve escolhas. E uma das escolhas foi que ele desejou, ou por que não dizer, ele foi guiado pelos seus sonhos, porque os sonhos de José eram sonhos divinos. José sofreu, não porque estava errado, mas porque estava certo. Imagine você sonhar imagine você sofrer porque você não estava errado, mas você estava certo. Algumas pessoas passam por alguns tipos de sofrimento porque escolhem escolhas que levam ele a viver um momento de sofrimento. Mas pastor Vanderlei, José não. José fez o que era certo, mas estava sofrendo por aquilo que ele estava fazendo que era certo. Embora que a gente olhe para essa história de um moço que está sofrendo simplesmente porque Deus tinha algo na vida dele, e ele não está sofrendo aqui porque cometeu pecados, mas José sofre por causa das virtudes que tinha sobre ele, sobre uma unção, sobre uma graça que tinha sobre ele, porque Deus apontou o dedo do céu e disse assim: eu escolhi José para ser diferente. Tinha 12 filhos, poderia ser Rubem, poderia ser Simeão, mas Deus disse assim: não, eu escolhi José. Aleluia. Tem alguém aqui nessa noite que Deus te escolheu, irmãos. No meio da sua família, Deus apontou o dedo para você e diz assim: eu te escolhi para você ser diferente. Algumas pessoas não entendem isso. A escolha de Deus, irmãos, ela é muito ao contrário daquilo que a gente imagina. E ao decorrer aqui nessa introdução, nós vamos perceber que José sofre, mas ele não pega atalho da desobediência, mas José continua na estrada da obediência, porque José entende que pegando atalhos, ele poderia não cumprir o que Deus tinha para ele, mas José, mesmo sofrendo, ele permaneceu na obediência. O segredo é esse aqui, irmão. Está passando pela prova, mas continua dando glória. Tem alguém aqui passando pela prova, irmãos? Aleluia. Mas Deus está dizendo que continua dando glória. Você viu o que a irmã falou? Ela estava na casa dela lá e estava adorando, porque o culto não começa aqui, irmãos. O culto começa quando você abre os seus olhos, porque nós somos o templo do Espírito Santo. Quando você levantou da cama e disse glória a Deus, o culto já começou. Deixa eu ver se tem crente aqui apresentando culto para Deus aqui. Oh, aleluia. Porque o diabo não quer ver você dentro da sua casa ouvindo aqueles louvores e louvando a Deus. O diabo não quer ver você, irmãos, glorificando a Deus. O diabo não quer ver você no seu escritório, na sua casa, lendo a Bíblia. Ele não quer ver você de joelhos dobrados na beira da sua cama. O que ele quer? Ele quer que, em meio a essa circunstância que você está passando, você corte atalho. E Deus está dizendo assim: continue no caminho da obediência. Está na prova, mas vai dando glória. Por quê? Porque eu sou Deus que estou com as rédeas da sua vida na mão.
Tem alguém que pegou essa palavra aqui, irmãos? Tem alguém que entendeu que Deus está com as suas rédeas, com as rédeas das suas vidas na mão? Que Ele não perdeu ainda o controle? Tem aquele louvor que diz que Ele ainda não perdeu o controle. Aleluia. Então a gente precisa estar preparado. Para quê, pastor Fernando? Para passar por momentos difíceis. Porque esse negócio de que a gente é escolhido, a gente não passa. José vai passar alguns desafios, irmãos. E eu gostaria de falar de um dos desafios de José aqui. Desafios internos. Então perceba que José, ele compartilha o seu sonho. E quando ele compartilha o seu sonho com seus irmãos, José começa a ser rejeitado pelos seus irmãos. Ele vai ser incompreendido, ele não vai ter compreensão. Os irmãos dele não vão gostar. Então José vai passar a ser odiado por causa de um propósito de Deus. Você está entendendo o que eu estou querendo transmitir aqui? Porque às vezes, pastor Vanderlei, a gente está querendo ser sempre abraçado, sempre amado, né? E a gente precisa entender que muitas das vezes o propósito que Deus nos coloca, nem sempre a gente vai ser amado pelas pessoas. As pessoas vão criar inveja, vão criar ódio, não vão gostar do seu jeito, da sua forma. Mas Deus está dizendo para alguém aqui nessa noite: Ele te escolheu, não importa. Isso aqui, irmãos, é tão interessante porque o sonho de José provoca pesadelo nos seus irmãos. Tem gente que quando vê a gente crescendo, ministerialmente, prosperando, no caminho certo, no lugar certo, as pessoas ficam torcendo, fazem figa, fazem até oração ao contrário, para que as coisas não dê certo. Mas Deus está dizendo para alguém aqui nessa noite: eu sou o Deus da sua vida. Aleluia. Porque o seu sucesso vai causar pesadelo em algumas pessoas. Quando José conta o sonho, causa pesadelo nos irmãos. Você está entendendo, igreja? Então tem gente que não vai suportar, irmão Milton, de ver a gente crescendo, prosperando. Um dia desse, pastor Vanderlei estava compartilhando comigo algo, né? Quando ele conheceu o irmão Milton. No início, quem falava que o pastor Vanderlei estaria pastoreando essa igreja? Ninguém aposta em nós, não é ou não é? Só que Deus, ele dá um giro de 360 graus, porque nós somos aquela pedra na funda de Davi. Giro de 360 graus. Ninguém imagina que o gigante vai cair. Só que Deus está girando a pedra. Aleluia. E ela tem um alvo. Deus não te escolheu à toa. Você tem um alvo. Aleluia. Gente, não vão apostar, irmãos. Tem pessoas que não vão acreditar. Tem pessoas que vão debochar. E os sonhos de José, apesar de provocar pesadelo, José sonhava, mas os irmãos de José ficavam com um pesadelo. Porque sonhos é diferente de pesadelo, irmão. Você já sonhou um pesadelo? Quando você acorda de um pesadelo, você fica assustado. Mas quando você sonha um sonho de Deus, a sua alma se regocija no Senhor. Mas o interessante aqui é que os sonhos de José apontavam para o plano de Deus, apontavam para um plano glorioso de Deus. O sonho de José está dizendo que Deus vai levantar ele como líder da sua família. Então a vitória de José, aleluia, para os seus irmãos era uma derrota. Escute isso aqui: eles não alegraram com o sucesso de José. E a gente precisa entender algo aqui, que tudo que a gente passa no meio da nossa trajetória, Deus, ele tem um plano. Embora que nem os irmãos de José conseguiram entender que o plano que Deus tinha na vida de José era algo divino, alguns murmuraram, alguns reclamaram, alguns não entendiam. Então a gente precisa estar preparados para o que Deus tem para nós, porque algumas pessoas que estão em volta de nós não vão entender o projeto de Deus em nossas vidas. Alguém vai dizer que você está sonhando demais. Alguém vai dizer que você está... Que isso, você está sonhando demais. Mas quer que eu diga
vou dizer algo para você aqui nessa noite. Acredite em Deus. Se Deus apontou para você e depositou uma confiança em você, confia nele. Faça como Abraão, crendo, dando glória a Deus, alcançou a promessa. Aleluia. Vai dando glória, vai adorando, porque Deus, Ele é fiel para cumprir a promessa. Então perceba que nem todo mundo vai se alegrar com o seu sucesso, irmãos. Está achando que tem gente que vai se alegrar com você quando vê você com o carro do ano? Não. Está achando que alguém vai se alegrar quando vê você alcançando os... Porque eu gostaria de enfatizar aqui, porque tem uma mensagem sendo pregada aí, irmãos, que a gente precisa entender uma coisa aqui. A gente, quando está na direção, no centro da vontade de Deus, no centro da vontade de Deus, a espiritualidade, uma vida de jejum, uma vida de oração, uma vida de estudos bíblicos, sabe? Aquela vida pautada na palavra, ela também é acarretada de bênçãos do Senhor. Então Deus tem bênçãos para nós também, pastor. Deus tinha bênção para José. Então Deus leva José ao vale, Deus leva José a passar por todos esses processos, ser odiado pelos irmãos. Deus está dando a José estrutura, porque imagina quando você é odiado por alguém lá de fora, beleza, irmãos, mas quando você é odiado pelos seus próprios irmãos, você precisa criar um tipo de estrutura para suportar. E Deus está dizendo assim: José, eu estou trabalhando em você. Ô glória. Aí Deus fala: José, eu estou trabalhando em você. Quem sabe José fala assim: mas Deus, por quê? Para depois trabalhar através de você. Ô glória. Então Deus trabalha em nós. Para quê? Para depois trabalhar através de nós. Então Deus está trabalhando em José. E quando você vê Gênesis capítulo 37, verso 11, você vai perceber que quanto mais José crescia, mais eles se afundavam no pânico da inveja. Irmãos, você quer que eu te fale algo aqui? É difícil para algumas pessoas, quando alguém chega aqui para contar uma benção, e tem gente que às vezes fica assim: será que isso é verdade? Né? Tem gente que nem acredita. Só que o que a gente precisa entender aqui é que a gente precisa se alegrar, irmãos, quando a gente vê um irmão recebendo uma benção, né? A gente tem que ficar feliz, irmão. Dá glória a Deus quando o irmão receber uma benção. O irmão estiver contando uma benção aqui, irmão, glorifique a Deus pela benção do irmão. Por quê? Porque a sua benção também vai chegar. Mas tem gente que parece que não gosta não, irmão. Esses dias tem gente que é assim, né? Esse dia eu saí com a minha motinha. Aí você comprou essa moto? Ficou olhando. A moto nem nova, não é, 2007. Você comprou essa moto? Aí ele rodou em volta da moto assim. Eu falei: o sangue de poder, Jesus. São coisas básicas, irmãos. São coisas mínimas. Só que ninguém quer ver você, irmãos, crescendo. Esse crescer aqui eu falo em todos os aspectos, irmãos. Porque Deus, Ele sabe como trabalhar. Aleluia. As pessoas não vão querer ver você, irmãos, crescendo. Só que Deus, Ele tem um plano. Aleluia. Então José, ele passa por tudo isso. Agora, o que eu quero transmitir para os irmãos? Lições. Quais são as lições? A gente precisa aprender algo que é muito importante: não compartilhar visões e sonhos com pessoas que não sejam de confiança. A Bíblia fala que quando você anda com sábio, você será sábio. Se você vai falar com gente carnal não vai entender. Quando José conta o sonho para os seus irmãos, os irmãos são carnais. A Bíblia fala que o homem natural não pode compreender as coisas do Espírito, porque elas são espiritual. Quando ele conta o sonho para os irmãos, sonhador, quer dizer que não vão se prostrar diante de você. Até o pai de José, quando ele conta o sonho das estrelas, da luz do sol, diz: que sonho é esse, José? Debochando de José. Só que Jacó, ele entendia as coisas espirituais, porque ele diz assim: e Jacó guardava isso no coração. Aleluia. Deixa eu dizer algo aqui para você: não compartilhe as suas coisas com gente carnais. Compartilhe as suas coisas com aquelas pessoas que têm uma vida com Deus, de oração.
aquelas pessoas que gostam de estar na casa de Deus, que amam a Deus, não compartilhem. Seja como Isabel. Pastor, que negócio é esse de Isabel? Vou te explicar agora. Quando você lê Lucas capítulo 1, Isabel está 6 meses grávida. Quando o anjo visita Maria, ela já está com gestão, ela já está grávida. Só que Maria só vai ficar sabendo porque o Espírito de Deus revelou ela. Porque diz a história que ela ocultou a sua gravidez, ela ocultou a sua bênção, irmã Milka. Ela ficou quieta, a barriga crescendo 1 mês, ela, glória a Deus. A barriga crescendo 2 meses, ela, glória a Deus. Deu 3 meses, a barriga cresceu, porque todo mundo dizia que havia uma maldição sobre Isabel e Zacarias. Mas deu 6 meses, ela estava dando glória a Deus com a barriga grande. A bênção de Deus chegou. Sabe o que Deus está querendo dizer para mim e para você nessa noite? Fique quieto. Quando Deus revelar segredos para você, não conte para qualquer pessoa, porque tem pessoas que não estão com estrutura para ouvir o que Deus irá realizar na sua vida. Adore Ele nessa noite. O projeto é tão grande, irmãos. Eu já recebi umas profecias, irmãos, que até eu às vezes falo assim: como que isso vai acontecer? Eu não tinha esse carro quando Deus usou o primo da Gisele, o Breno, muito usado por Deus. E Deus falou assim: olha, pastor, eu via Deus te abençoando com um carro. E eu falei: meu Deus, como é que eu vou ter um carro? Um momento, e eu, você sabe, né? Estava escasso. E a gente fica imaginando. E eu recebi uma bênção, irmão. E um dia eu liguei até para o pastor Vanderlei, se ele conhecesse alguém para vender um carro. E eu recebi uma bênção, irmão, que esse carro que eu tenho, ele foi na porta da minha casa. E eu comprei esse carro à vista. Então, se você compartilhar as coisas com as pessoas que Deus falou com você, algumas pessoas vão zombar, né? Às vezes Deus usa alguém, fala assim: olha, eu vou te levar você lá na Europa para pregar. Você fica assim: mas como é que eu vou lá na Europa? Eu vou fazer. Aí você não pode contar, porque quando você virar as costas, alguém vai rir. Mas deixam rir, deixam zombar, porque o Deus que realiza sonho está aqui nessa noite. Você está entendendo, senhoras e senhores? Então esse é o Deus que faz. Esse é o Deus que tem o poder para fazer. Agora, José vai ter alguns desafios externos. Por quê, pastor? Quando ele, no verso 4, que ele conta o sonho para os seus irmãos, os irmãos vão isolar José. Você está pronto para ser isolado, irmão? Eles vão criar uma barreira da separação. Eles não vão querer José no meio mais. Quando José chegava, eles diziam assim: ó, já está vindo ele aí. A presença de José incomodava. Oh, glória! Mas só que quando eles se levantavam contra José, eles estavam se levantando contra o Deus de José. Muito cuidado, senhores, porque quando a gente se levanta contra um homem de Deus, contra uma serva de Deus, cuidado, porque a gente pode estar se levantando contra os planos de Deus. E uma coisa terrível é você cair na mão de um Deus vivo. Quando Saul estava na mão de Deus, Deus disse para Samuel: Samuel, até quando você terá dor de Saul? Sendo que isso aqui é muito sério, irmão. Então a gente precisa entender que nós não podemos interferir o plano de Deus. Crentes carnais só dá problema para o pastor, irmão. Crentes carnais não querem saber das coisas espirituais. Qual era o tipo de crente? Os irmãos de José era um tipo de crentes carnais, que não tinha interesse pelas coisas, embora o pai era um homem espiritual, um homem que quando estava fugindo do irmão, deitou com a sua cabeça na pedra, que aponta para Cristo, aponta para onde nós estamos colocando a nossa cabeça, onde nós estamos colocando a nossa mente. Ele tem uma visão da escada ligada na terra até o céu. A escada aponta para Cristo, anjos subindo e descendo.
era um homem espiritual, mas os filhos não eram todos espirituais. E nós vemos que José sonha. Se José sonha sonhos de Deus, isso significa que José é espiritual. Deus está dizendo: que tipo de crente é você? Deus quer te visitar, Deus quer te dar sonhos. Tem algum José aqui nessa noite, irmão? Tem algum José aqui nessa noite? Oh, aleluia! Deus quer realizar coisas lindas. Só que perceba que quando Deus tem projeto em nossas vidas, como José, o texto, nós vamos ver que os irmãos olham para ele indiferente, vão tratar José como um inimigo. E o texto do capítulo 37, verso 4, pastor, diz que eles não tratavam José mais pacificamente. O que é isso? Você pega a palavra pacificamente no hebraico, ela tem uma etimologia de paz, sossego, tranquilidade, contentamento, amizade. Isso se refere-se a um relacionamento humano. Não tinha esse negócio de, sabe, porque final de ano os crentes, né, quando está com a família, que é churrasco, sabe, irmão, né, Natal, todo mundo abraça. Aí tem aquele irmão que você não vem lá de Minas Gerais, aquele que vem lá do Nordeste, aquele que vem lá da Bahia. Aí você: quanto tempo, meu irmão? Não tinha isso. Não tinha isso, irmão. Eles odiavam José. E aquela capa, que era uma capa de que Deus estava dizendo, que José estava dizendo assim, que Jacó estava dizendo para José: esse meu filho é um filho predileto, é um filho que eu amo. E José, então, por ser amado pelo pai, ele vai ser odiado pelos irmãos. E não havia paz. Imagina que José passava dentro da casa dele. Meus senhores, isso não é diferente. Tem muita gente que, quando escolhe servir a Deus, eu já vi testemunho de crentes que o pai perseguia ele dentro de casa, que o irmão perseguia ele dentro de casa, chamava de crentinho, debochava dele. Porque quando você está querendo fazer o propósito, quando você quer realizar aquilo que Deus tem na sua vida, não é tão simples assim. Algumas pessoas não vão te abraçar, elas não vão te beijar. Mas quer um conselho? José poderia ficar revoltado, José poderia ficar chateado, guardar mágoa, pastor. Mas José não. José sofreu calado. E Deus está dizendo para alguém que aprenda a sofrer calado. Vai dando glória. Vai dando glória. Se não bastasse, irmãos, a rejeição, os irmãos de José, eles tinham tanto ódio de José, que eles determinaram. O ódio cresceu, foi tão transbordante, a ponto deles quererem vender a José. Isso em José causa uma ferida terrível. Porque quando você olha o texto da Bíblia Sagrada, você vai perceber que esse ódio era tão terrível, que o relato de Gênesis diz assim, ó, e é tão dramático que diz assim, ó, e odiaram, verso de número 4, verso de número 5, verso de número 8, e odiaram ainda mais. Quando ele contou o sonho, ainda mais odiaram ele. O verso de número 8, por isso ainda mais o odiavam. Pastor, isso é terrível, porque cada vez que José contava algo espiritual, mais eles odiavam José, mais eles detestavam José, mais eles criaram um ranço de José. Você está preparado para viver o que Deus tem para você, irmão? Porque a gente está sempre pronto para receber um tapinha nas costas. Oh, como você pregou hoje, sua mensagem foi muito boa, pastor Vanderlei, o senhor pastor amado. E às vezes as coisas não são assim, irmão. Às vezes viver o propósito de Deus requer pisar em espinho.
Às vezes viver o propósito de Deus requer ser, muitas das vezes odiado, porque Jesus disse isso, que nós seríamos odiados. Isso faz parte de um processo, de um ministério. Só que diante de tudo isso, Deus tem um propósito. Então José sofre conspiração, José sofre traição, porque em um certo período Deus manda o seu pai manda José ir até onde seus irmãos estavam. Quando seus irmãos vistam José de longe, dizem, lá vem um sonhador. Verso de número 18. Quando eles veem José, ele vai dizer, está vindo lá o sonhador. E conspiraram contra ele, desejando matar a José, desejando exterminar a José. Mas o texto vai dizer que um dos seus irmãos, chamado Rubem, Deus vai tomar o ódio, pastor Fernando, porque o desejo deles era matar a José. Mas Deus toma o ódio de Rubem e diz assim, não vamos matar o nosso irmão. Eles odiaram José e disseram, agora é a oportunidade de matarmos ele. Ele está longe do pai, está longe da proteção. Mas o que eles não sabiam é que existia uma proteção divina. Olha para cá, eu gostaria de enfatizar isso aqui, porque o que parece que está dando errado, pastor, o que parece que está indo tudo contra o que José sonhou, o que parece que está indo ao contrário, mas Deus, ele toma aquela situação para realizar um propósito. E Deus toma o ódio deles, você espera em matar, vocês não vão não. Porque Deus, irmãos, ele guarda os seus. É Deus dizendo assim, vocês podem até jogar na cisterna, mas matar não. Aleluia. É Deus dizendo assim, vocês podem até caluniar com a língua, vocês podem até ferir pelas costas, podem até falar, mas no meu servo ninguém toca. Deus está dizendo para alguém aqui, não se preocupe se lançarem você na fornalha, na cisterna. Não se preocupe se tentarem armar contra ti. Não se preocupe se vão tentar fazer alguma coisa contra a sua vida. Mas uma coisa Deus está dizendo, na sua vida ninguém toca. Deus irá usar o seu sofrimento para mudar a sua história. Tem alguém que recebe essa palavra? Deus irá usar as perseguições, as calúnias, para depois te exaltar e mostrar que Ele é Deus na sua vida. Eu não estou pregando mensagem de autoajuda não, irmãos. Eu estou mostrando dentro da mensagem bíblica o que Deus fez com José. Permitiu ele passar por tudo, ser humilhado, ser odiado, mas Deus tinha um plano. Agora eu gostaria que vocês imaginassem comigo o cenário. Você chegando, imagine que os seus irmãos estão ali sentados, apacentando ovelha. Pastor Fernando, o que deveria acontecer quando um irmão chega? É abraçá-lo. Ô meu irmão, como é que você está? E José vai dizer, eu trouxe notícia. Mas parece que esse negócio do camarada, quando ele é escolhido por Deus, ele muitas das vezes, ele não é muito aceito às vezes. Lembra de Davi quando foi levar o pão para os irmãos? Ah lá, já vem aquele lá. Parece que essas coisas acontecem com quem é escolhido, irmãos. E esse processo, a gente precisa entender ele, porque Deus está trabalhando na nossa estrutura emocional, no nosso psicológico. Deus está trabalhando, porque quando Deus tem grandes coisas para realizar, Ele vai te provar. Porque diz a Bíblia que bem-aventurado o varão que suporta a tentação, porque depois de ser provado, ele receberá a coroa da vida. Ministério que não passa por provação, irmãos, que não passa pelo teste do fogo, é ministério que não vai suportar lutas, tempestades. São ministérios que não vão ser. Irmão, isso aqui é terrível, porque tudo que José queria era receber um abraço dos irmãos. Mas quando eles, sabe quando você pegar um gato
e soltar no meio de leões. Eu imagino José com aquele olhar inocente, os seus irmãos pegando ele, pastor, e arrastando, rasgando, porque a túnica de José causava inveja, rasgando a túnica, tirando, pegando José, um pelo braço, pela perna, outro pela outra, outro pelo braço. Quem sabe alguém pegou pelo pescoço e disse: agora sonha, sonhador. O binacante, o rebinara fácia. O céu está de pé, porque José tem dois sonhos. Um sonho que é algo terreno, e outro sonho que é algo do céu. E Deus está dizendo que Ele é o Deus que realiza sonhos. Ele vai realizar tudo aquilo que Ele te prometeu. Embora vão tentar parar o projeto, vão tentar te matar, vão tentar te neutralizar, mas o trono de Deus ainda está de pé. Oh, aleluia! Aleluia! Deus ainda está de pé. Pastor, eu me lembro que um dia Deus me fez lembrar isso aqui, irmãos. E eu tenho esse prazer de compartilhar, porque eu sou membro dessa igreja. Mas eu não sou de muito de contar testemunho, tá? Pastor, já me viu pregando algumas vezes, não gosto muito. Paulo disse que isso deve considerar como esterco. E um dia uma moça, uma senhora que visitava no presídio, e ela já me viu algumas vezes lá, disse: Fernando, lá no cativeiro falaram que te mataram. Aí eu fiquei assustado com aquilo, porque quando uma conversa ela acontece, ela tem um fundamento. E aí eu fui para o quarto, fiquei 24 horas sem comer e sem beber, e passei as 24 horas, passei a metade do outro dia, e eu ia pregar na igreja do pastor Edismar. Antigamente era o pastor Pedro. E naquela noite Deus me tomou, irmãos, de uma forma tão tremenda, que caía gente endemoniado, jovens foram batizados com o Espírito Santo, 12 almas aceitaram Jesus. E Deus tomou. Os irmãos conhecem aquela irmã Vanessa? Só que naquela noite que eu estava em jejum, eu tive um sonho, que eu estava num lugar escuro e sombrio, e não vi um palmo na minha frente, e uma voz poderosa dizia: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido. E de repente Vanessa, quem conhece a irmã Vanessa, irmão, a Vanessa, ela é um tipo de profeta ousada, né? Aquela mulher veio marchando, e agora ela está mais magrinha, né? Mas ela era bem cheinha, ela veio marchando. Falei: pronto, agora Jesus me pega. E aquela mulher veio e aquela mulher apontou para mim no altar, irmão, e disse assim: te digo, homem, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, e você não serás atingido. Levante a sua mão, porque eu quero liberar uma palavra. Tudo aquilo que Deus falou para você está de pé. Podem te jogar dentro da cisterna, podem te vender para o Egito, mas os sonhos de Deus irão realizar na sua vida. Se coloca sobre os pés. Não terminei a mensagem, mas fico por aqui. Ninguém vai parar aquilo que Deus começou na sua vida. Eu vou repetir isso aqui, você adora se você quiser. Ninguém vai parar aquilo que Deus começou na sua vida. Ninguém, Otávio, vai parar o que Deus começou na sua vida. Ninguém, varão, vai parar o que Deus começou na nossa vida. Ninguém, pastor Vanderlei, vai parar o que Deus começou em nossa vida, porque esta obra pertence a Deus. Eu gostaria que você colocasse as mãos no seu coração, e eu gostaria que você falasse com Deus, sem que eu orasse. Você pode falar com Deus?
Lembra a Deus aquilo que Ele te prometeu, aquilo que Ele falou. Fale com Ele aí, abra o seu coração. Porque quem sabe eu estou pregando para um José que foi debochado no meio da família. Quem sabe eu estou pregando para algum José que foi abandonado pelos seus. Eu imagino, pastor, eu imagino que o José passou porque ele foi tirado do meio da família, um jovem, levado para uma terra onde que adoravam muitos deuses, mas José manteve-se fiel. Quiseram roubar a inocência de José, era uma mulher, que era a mulher de Potifar, mas José se manteve fiel. Gênesis 39 diz que tudo quanto José tocava, Deus prosperava, porque o Senhor era com ele. Oh, eu sinto a presença do Deus de José aqui nesta noite. Ele te visita agora, Ele te renova agora. Ele toca nas suas estruturas e está dizendo para alguém que eu ainda estou de pé. Eu ainda estou de pé. Deus tem falado tanto comigo com essa história de José, que eu acho que eu li essa passagem umas 50 vezes por esses dias. Tanto que eu tô... E Deus tem falado comigo, irmãos. E no meio das igrejas existe muitos Josés que foram judiados, mas Deus ainda está de pé para realizar sonhos de José. Deus abençoe a igreja, Deus fortaleça o coração de cada um, e que Deus faça tudo aquilo que você tem pedido. Que Deus realize, que Deus faça, que Deus opere, que Deus fortaleça, que Deus quebra o arco, que Deus quebra a lança, que Deus feche a sepultura, que Deus abra as portas que estão fechadas, que Deus quebre as cadeias que estão prendendo a sua vida espiritual, que Deus liberte aqueles que estão cativos no meio da sua família, que Deus opere milagre no meio da sua casa, e que num culto como esse você vai poder dizer: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Deus abençoe, em nome de Jesus. Glórias a Deus.